Boa noite, povo sexy. Boa noite, ou boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você está assistindo. E hoje é uma continuação da live da semana passada. Tava programado tanto semana passada quanto essa para fazer uma live conjunta, mas não deu, a gente teve que rearranjar tudo. Mas eu trouxe esse conteúdo que é super importante, que passa por tudo que a gente vive aí nos relacionamentos, que é o tal do mito do amor romântico. Então, semana passada, a gente falou um pouquinho da origem, né? Como se transformou, como o ideal de amor é construído socialmente, então ele se modifica com o tempo, ele não é sempre igual. E chegamos à conclusão de que ele ainda permeia os nossos pensamentos e como a gente se comporta nos relacionamentos, mas que ele tá dando sinais que tá saindo de cena. Tem muitas pessoas que estão colocando, né, em xeque esses ideais do mito do amor romântico. E semana passada, além desse histórico, a gente falou quais são esses ideais, esses pensamentos, essas ideias que estão em volta desse mito do amor romântico. Então, lembrando que para quem tá ao vivo, tem o balãozinho aqui, então pode colocar comentário ou pergunta ali, curiosidade, enfim, que você queira que fique anônima. Porque quem coloca ali no balãozinho eu não clico, então não mostro o nome, fica ali tranquilinho no anonimato. E se você quiser participar, interagir com todo mundo vendo que você que colocou a questão e tudo mais, aqui nos comentários normais. Além disso, né, antes da gente passar pro conteúdo mesmo, dar os recadinhos que eu sempre dou. Nesse domingo tem o último encontro da equipe Conversando. É um projeto de 4 profissionais, eu sou uma delas, e esse último encontro a gente vai falar sobre um assunto super importante, que é a comunicação não violenta. Para quem quiser se inscrever, só tem 20 vagas por encontro e é R$20 por pessoa. Então é um preço super acessível para tá aí várias profissionais te ajudando. É 1h30 de encontro, das 19 às 20h30, agora do domingo, dia 20. E para se inscrever, tem a link na minha bio. Lá no link da bio, vocês também encontram as outras redes. Vocês me acham basicamente por Larissa SR Pombo por aí. E vocês podem lá facilmente achar essas redes e também o podcast que eu já participei também tá lá. Além disso, aí não é nesses links, e sim direto comigo no PV, de preferência no Instagram, para marcar horários de atendimentos customizados online, que podem ser tanto individuais, quanto para casais, trisais, quadrisais, etc., quanto para famílias, quanto uma combinação dessas. E depende da demanda, né, do objetivo de cada pessoa, da urgência, tudo isso vai ser conversado e acertado, tanto o preço quanto a frequência, qual vai ser esse formato, quantas pessoas vão participar disso tudo. Então, se vocês querem ajuda, né, nesse relacionamento de vocês com vocês mesmos, né, é próprio da sua sexualidade, lembrando que sexualidade é muito além de sexo, e tem toda a questão de identidade, de expressão e, lógico, também na questão de relacionamentos. Então, se você quer ajuda nessa jornada, nesse autoconhecimento e nessa interação de você com você mesmo ou mesma e com outras pessoas, é só me contatar. Então, vamos... Ai, meu caderninho com as anotaçõezinhas. Eu só trouxe o livro. Me dá um minutinho que eu já vou trazer o outro. Peraí. Voltei. Ui.
importância de se vestir na parte de baixo, mesmo a gente achando que vai filmar da cintura pra cima, não é mesmo? Porque nessas emergências é pra isso que serve. Vamos lá, eu vou ter as anotações aqui das questões que a gente tratou da semana passada, só para caso a gente precise retomar esses conceitos. Mas como eu falei na última live, tem esse livro aqui que eu vou mostrar de novo para vocês, que eu quero trabalhar bastante em cima dele hoje. Então, aqui ó. Sexualidade do prazer ao sofrer. Então, esse livro ele é bem técnico e ele não super aprofunda nas questões, mas ele também não é superficial demais. E ele é bem técnico, mas eu amo ele de paixão. Ele traz muita compreensão do histórico pra gente entender como que a gente chegou até aqui e traz várias estatísticas, enfim. Super recomendo este livro. Agora vamos para a questão do que, já que o mito do amor romântico tem tanta gente questionando e desconstruindo, né, esses paradigmas que a gente aprendeu com esse ideal do amor romântico, vou retomar aqui. Sofrimento como se fosse uma coisa, né, intrínseca ali, que pra gente amar a gente precisa sofrer. Mudar a outra pessoa, também ter essa coisa da idealização. Então você imagina um ideal de parceria e aí cria muito ressentimento, é aquela briga eterna, porque a pessoa nunca vai ser aquele ideal que a gente imaginou e projetou. Que quem ama tudo perdoa, que o amor cura tudo, que ciúmes é prova de amor. Super problemático isso tudo, né? O lance da metade da laranja, preencher o vazio, que a parceria vai completar todos os aspectos da sua vida. Quando a gente ama, a gente só se atrai por aquela pessoa, mais ninguém. Várias mentirinhas, não é mesmo? Caíram em várias dessas, né? Telepatia, como se a gente não precisasse conversar, a gente só entenderia ali a pessoa só porque a gente ama ela. Ter esse objetivo de viver em casal como algo compulsório, né? Não é como se fosse uma escolha, é visto como se fosse algo natural e que todo mundo vai querer, e que todo mundo vai passar e que todo mundo vai ter. Então, essas são... E por causa disso tudo, né? Por você só se atrair por essa pessoa super te completar, todos esses ideais, todas essas mentirinhas, vem a noção também de, automaticamente, de monogamia, de exclusividade afetivo-sexual. E isso é um conflito muito grande com os ideais dos dias de hoje, né? Tanto da modernidade, contemporaneidade, que é justamente essa busca da individualidade. Porque no amor romântico é muito essa fusão no sentido de se tornar um só, e que para isso você precisaria necessariamente abafar e anular muito de si para se tornar essa unidade. Lógico, qualquer relacionamento vão ter essas negociações de acordo e a gente vai ter que saber o que a gente tá ok em ceder. Porque não vai ter ninguém perfeito, ideal, que vai encaixar em tudo, que seja, né, certinho com a gente, que vai dar certo nas ideias, que a gente vai pensar tudo igual. Então, precisa ter esse diálogo e a gente precisa entender que os ajustes são necessários. Mas é muito diferente de você anular. Por isso que eu sempre falo que é muito importante você saber o que é importante para você, essencial, que é não negociável, que tem que ter no relacionamento, senão vai fazer falta para você. E o que são limites ali flexíveis e coisas que você não liga, se não tiver, tudo isso tem que ser conversado e você tem que ter esse autoconhecimento e esse diálogo. E também lembrar que esse acordo é dinâmico, esse renegociar tem que estar em aberto, tem que estar no relacionamento, porque essas necessidades são dinâmicas, elas mudam. Então,
a gente não tem como necessariamente manter aquele mesmo acordo do início do relacionamento para a vida inteira, sendo que a gente muda, né? As nossas demandas são dinâmicas e mudam, os nossos gostos, o que a gente quer experimentar, o que se torna limite, o que se torna importante, prioridade pra gente. Então, todo esse diálogo é sempre muito importante, coisa que no mito do amor romântico não cabe, não entra, porque é como se fosse magicamente um mar de rosas. Se as duas pessoas se amam, tudo vai ser maravilhoso e a telepatia vai funcionar e vocês vão se entender e todas as necessidades serão supridas por aquele ser mágico. Então é muita pressão, né, em cada uma das pessoas, sem contar as questões de papéis de gênero. Sozinho, gente. Então, no amor romântico também é muito forte essa questão de ser um casamento hétero, monogâmico, heterossexual. Então, já se tem muitos questionamentos por causa de todos esses ideais que foram construídos no amor romântico, que não fazem sentido e que não batem na realidade, que trazem muito mais sofrimento do que realmente satisfação nos relacionamentos. Não estamos falando aqui que as pessoas não podem ser românticas, não podem fazer atos românticos, não podem ser gentis umas com as outras, né? Levar, sei lá, chocolate, flores e tudo mais. Cavalheirismo são outros 500. Quando tem uma questão só de gênero, é problemático, é complicado. A gente pode tocar mais nesse assunto em outro momento, ou se vocês quiserem aqui, vocês coloquem nos comentários. Então a gente não tá falando para as pessoas não serem românticas e não viverem paixões. Gente, eu sou a primeira a falar, viva suas paixões. Eu sou a louca das paixões, super incentivo essa questão não só do romance, mas da paixão por você mesma, por sua vida, por sua convicção, por sua missão de vida, pelo seu trabalho, pelos seus hobbies, sei lá, se você gosta de natureza, pela natureza, de estar nela, aproveitar a vida com suas paixões. Então, isso é saudável. Mas lembrando que ficar só na questão da paixão para se manter o relacionamento também não é o ideal. Então, a gente está nesse momento de transição que tá havendo esse lance do que muito se fala dos relacionamentos líquidos, do amor líquido, que tudo é muito fluido e muito descartável. É tudo muito fácil para conseguir. A gente tem, né, os aplicativos e aí você rapidamente consegue vários contatos. E no primeiro desafio do relacionamento, as pessoas simplesmente, né, não querem mais. Então, tanto não só nos relacionamentos amorosos, mas essa questão líquida, digamos assim, da sociedade líquida, é uma questão da nossa sociedade agora para tudo, para as amizades, para os trabalhos. Então, a gente tem que pegar o que é positivo disso e aprender a lidar com isso tudo. Obviamente, é muito positivo a gente ter liberdade, mas a gente muitas vezes não está preparado para tantas escolhas e para lidar de maneira madura com tantas opções e com tanta liberdade. Então é essa dificuldade que a gente está encontrando. E quando a gente tinha o mito do amor romântico, por pior que ele fosse, ainda era um ideal a se seguir. Pelo menos você tinha um modelo para te guiar. E agora a gente está num momento que é muito mais de encontre qual é o seu ideal, né? Perceba e escolha isso. E aí as pessoas estão se sentindo muito perdidas. Então eu trouxe alguns aspectos aqui que o livro traz pra gente começar a se encontrar nessa liquidez toda. E uma coisa importante é que, né, nessa coisa do amor líquido, é muito atrativo essa facilidade de conectar e, mais ainda, a facilidade de desconectar. Então, quando você tá ao vivo, né, olho no olho com a pessoa, é muito mais complicado de você lidar para terminar
um relacionamento, mesmo que seja, né, uma amizade. Já no virtual é muito fácil, você bloqueia, você, né, aperta um botão e tá resolvido. Então a gente tem que aprender a desenvolver muito mais responsabilidade afetiva, tanto com nós mesmos quanto com os outros. A gente tem aprendido mais no sentido de conosco, dessa coisa quase que egoísta, porque a gente não tá olhando pro outro também. Então a gente tem que entender que é importante cuidar da nossa individualidade sem trazer pro egoísmo. O que seria o amor líquido? O amor líquido é justamente essa coisa muito descartável, muito fácil, que a gente tá sempre trocando. Então, a primeira dificuldade, o primeiro desafio, a gente não quer enfrentar aquilo, a gente não quer aprender a lidar com aquilo. A gente vê que tem tanta opção que a gente não quer perder tempo cuidando disso e melhorando isso. A gente simplesmente descarta e procura algo melhor, procura alguém melhor, né? A gente trata os outros, tanto nas amizades quanto nos relacionamentos sexuais, amorosos, nesse sentido de mais objetificado mesmo, como um produto, que é muito fácil de reciclar, de na verdade, descartar e pegar outro. A gente tem isso no físico também de produtos, né? A gente tá com um telefone que funciona perfeitamente, mas a gente prefere muitas vezes comprar uma versão muito mais nova do que continuar com algo que ainda funciona e te atende. Então é essa mesma mentalidade que a gente tem levado para os relacionamentos. Então você tá lá no aplicativo, arrasta pra lá, arrasta pra cá e não sei o que, e vários contatinhos, e você começa a sair com alguém. Se aquilo te incomoda, você simplesmente bloqueia, não fala mais com a pessoa, não resolve, não conversa e vai atrás da sua lista de vários contatinhos de novo. Então o amor líquido vem com esse, é do Bauman, esse livro Amor Líquido, e esse conceito de amor líquido é do Bauman. Deixa eu ver aqui outro comentário. É um conceito que fala sobre a fragilidade das relações humanas na contemporaneidade. Isso mesmo. Super indico o livro Amor Líquido, se não me engano, é de Zygmunt Bauman, ele mesmo. E eu vou trazer outros conceitos aqui de outras pessoas também que vão fazer a gente entender melhor como que a gente chegou aonde a gente chegou e o que a gente pode fazer com isso tudo. Gente, tá muito calor aqui, mas se eu ligar o ventilador, que aliás queimou a luz, então por isso que eu estou com essa iluminação doida, acho que vai fazer muito barulho no vídeo. Então vamos lá. Deixa eu me achar aqui Achei, aqui ó. Aqui no livro, eu peguei a parte da página 93 em diante, que fala sobre a sexualidade na vida adulta. É o capítulo 7. Primeiramente, ele vai dar, enfim, vários conceitos. Eu vou pegar os principais que conversam com esse tema nosso de sair o mito do amor romântico e entrar algo novo. Falaram que eu expliquei super bem. Obrigada. Mas o livro é sempre válido, né, gente? Pra gente aprofundar aí os nossos conhecimentos. E uma coisa que eu queria deixar bem claro é que Bauman tem uma visão super negativa desse amor líquido. E o que eu quero mostrar pra vocês é que ele tem muitos lados positivos, só que a gente não aprendeu ainda a lidar com isso, então ele ainda traz muitos pontos negativos. A gente ter a liberdade, a gente não ter a obrigação de ficar pro resto da vida com uma pessoa que não tá dando certo o relacionamento, é muito positivo. A gente vai ver aqui no livro que também essa quebra toda trouxe uma análise de gênero. Então a gente tá repensando papéis de gênero. Então se deu o direito da mulher sentir prazer sexual, coisa que não era
era parte do homem só, né? Ela tava ali para servir. E tinha o lugar da mulher era no lar e cuidar dos filhos e da casa. Então tudo isso já foi questionado, né? Desde a década de 70 que vem muitas 60 e 70 muito fortes esses questionamentos, muitos direitos foram adquiridos, mas ao mesmo tempo a gente ficou meio perdido aí com o que a gente faz agora. Sim, ele coloca juízo de valor sobre a ideia de amor líquido, né? É que o Bauman tem um pezinho meio conservador no sentido dos relacionamentos. É que ele é bem mais velho também, né? Então tem um lance desse, da nostalgia, que na minha época era muito melhor. A gente sempre tem que tomar cuidado quando as pessoas falam assim, né? Que, no meu tempo era muito melhor. Não, no seu tempo era diferente, mas o que mudou? Dificilmente vai ser só bom e só ruim, né? Tanto numa época quanto na outra. Então, vamos pesar aí. Antes, a mulher não tinha liberdade de ter a independência financeira dela e ela ficava presa com um cara que podia ser violento com ela, abusava dela, sabe? Completamente tóxico, completamente não saudável. E era isso. Ela era, né, obrigada. E depois, quando veio o divórcio, a gente tem que, né, ir lá, sei lá, na década de 40, 50, se você falasse... Nossa, daqui a um tempo vamos poder se divorciar. Meu Deus, não, imagina. Nunca que vai ser comum as pessoas se divorciarem. E o divórcio é uma possibilidade boa se a pessoa, né, não tá bem no relacionamento, já tentou, já conversou, já foi, sei lá, em terapia, já foi, né, com a ajuda de uma sexóloga e tudo mais, e não foi pra frente, não tá sendo saudável, não tá sendo produtivo para essas pessoas envolvidas, nada mais sensato do que ela ter a possibilidade do divórcio. O lance é que a gente não pode também ficar usando essa escolha, né, essa possibilidade, na verdade, de maneira fútil, de maneira superficial, de maneira irresponsável. Boa noite, gente. Então vamos lá. Aqui no livro a gente vê alguns conceitos de como o adulto mudou. Que antes da modernidade era como se o adulto fosse esse ser pronto, digamos assim. E aí veio o modelo, né? Na modernidade veio essa categoria nova, digamos aí, de adulto inacabado. Então, esse inacabado, essa categoria nova de adulto, sugere um comportamento de construção e desenvolvimento contínuos em um sentido de perspectivas ou problemas. Esse adulto, ele prolonga as experiências e convive bem com risco, aqui eu discordo, tá? Convive bem com o risco ou a instabilidade das novas profissões e modelos conjugais. Sim, a gente gosta de ter a liberdade de escolher profissões diferentes e mudar de profissão, mas lidar bem, não sei se muito bem, porque na verdade, de novo, todo esse líquido, toda essa liberdade também traz uma certa insegurança, né? Essa instabilidade não é muito legal. Então, o ser humano tem esse paradoxo, né, de que para ser saudável ele precisa, por exemplo, de estabilidade e rotina, mas ao mesmo tempo, de vez em quando, sair dessa rotina. Então, a paixão, né, esse fogo, é muito fora da rotina, que é experimentando coisas novas, cada hora é uma novidade diferente. Mas se a gente ficar sempre dependente, né, até bioquimicamente dessa paixão, não é saudável, porque a gente não tem tanto pé no chão, a gente não consegue uma produtividade no trabalho legal, a gente não consegue aprofundar a intimidade em conversas mais sérias e mais difíceis. Então, precisa-se ter essa maturidade de entender que a rotina é importante e sair dela também. Deu pra entender? E esse grupo de adultos inacabados estão aí por volta dos 24 e 35 anos. E na escala evolutiva, digamos assim, surge o adulto médio, de 34 a 45 anos, em que coexistem esse adulto padrão e o adulto inacabado.
Então, esse seria o adulto híbrido. Olha que interessante, né? Então, que ele valorizaria tanto os aspectos tradicionais da vida quanto os aspectos alternativos. Tanto a flexibilidade sobre a vida quanto as rotinas e uma boa segurança financeira. Então, é esse adulto híbrido que a gente é legal da gente repensar, refletir e buscar muitas vezes tanto em nós mesmos quanto nos relacionamentos, né? Então, de novo, essa rotina, estabilidade, ter uma produtividade, ter menos estresses até financeiros e tudo mais, mas também não ficar só numa rotina que seja enfadonha, que seja chata, que te leve a falta de se sentir vivo mesmo, né? E de ter uma aventura de vez em quando, de ter uma certa adrenalina. Aí vamos pular ali, isso foi a parte do que é ser adulto, e aí vem a parte do casamento e comportamento sexual. Semana passada eu falei, né, um trechinho aqui que é bem legal, eu terminei a live com um trechinho falando sobre o amor romântico. E agora eu vou só me achar aqui nas anotações pra continuar, pra eu também não ficar repetindo o que eu já passei na semana passada. Sim, isso aqui eu já falei pra vocês, tanto na semana passada quanto agora. Aqui, agora a gente vai chegar mais próximo do que eu queria ver com vocês sobre esses dilemas e terminar com a parte de um sociólogo que falou sobre esses conceitos novos de relacionamento, amor e tudo mais. Então, o homem tinha até o amor romântico esse lance de ter esse peso, digamos assim, de ser o provedor e o professor sexual. Marcelo falou aqui, amor romântico. Pois é. Ai, ai. Só que nesse novo momento, por mais que eles não tenham esse peso tão grande de precisarem ser provedores, quando eles eram provedores, eles se sentiam seguros. Então, ainda hoje, muitos caras preferem uma parceira que não seja tão estável e independente financeiramente, para ele se sentir mais seguro nessa relação. E as mulheres, por mais que elas tenham conquistado vários direitos, né? A gente teve vários avanços, a gente agora tá nesse conflito de escolhas entre a dedicação à vida profissional e ao lar. Então, antes a gente era do lar e agora a gente acabou, né, nas últimas décadas, as mulheres acumularam muitas funções, né? Se a gente vê estatísticas de quantas horas mulheres e homens dedicam cuidando da casa quando eles, né, são casados, bem padrãozinho heterossexual aqui no caso, as mulheres ainda dedicam mais horas cuidando da casa, por mais que antes eles não dedicavam quase nada ou nada, e agora eles estão se dedicando, continuam se dedicando menos do que as mulheres. Então ainda não se tem esse equilíbrio. E não necessariamente precisa ter, tá, gente? Porque essas mudanças são graduais e vai ter mulher que vai adorar fazer isso, e o cara vai fazer outra coisa, contribuir de outra maneira, e tá tudo bem. O lance é que realmente a gente ainda vê uma sobrecarga e um acúmulo de funções na mulher com essas transformações sociais todas. Ó, colocaram aqui, muitos relacionamentos até hoje só se sustentam por dependência tanto emocional quanto financeira. Exatamente, então a gente romantizar, né, os casamentos de antigamente, que viviam a vida toda, nossa, 50 anos de casado, 60 anos de casado, não sei quantos anos de casado, mas qual era a qualidade desses relacionamentos, né? Por um lado, eles de repente aprenderam melhor se virar nos desafios, mas muitas vezes não, muitas vezes era só silenciado mesmo,
passa por cima do problema e dane-se e continua, segue a vida. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente romantiza esse tipo de relacionamento, né? Das faltas de possibilidade que existiam antes. E essa obrigação de vida, de objetivo de vida, de manter o casamento a todo e qualquer custo. Relacionamento por qualquer tipo de dependência é uma escravidão. Exatamente. Tem esse lance, né, de se não se tem liberdade e só segurança, você tá na escravidão. E se você não tem essa segurança e só liberdade, é um caos. Então, não precisa se ter esse jogo de ter a mistura de ambos. Mas é muito difícil achar essa equação. Não existe uma fórmula mágica para chegar nisso. Porque toda vez que você vai dar um pouco mais de liberdade, você provavelmente vai perder um pouco da segurança. E vice-versa. Quando se tira um pouco da liberdade, vai se ganhar segurança. Pode ser que isso aconteça, mas é questionável. Mas lógico, é aquele lance da estabilidade, rotina e sair da rotina, ser saudável. E essa dependência e codependência, né, tanto financeira quanto por outras questões e emocionais, é muito complicado mesmo. E o mito do amor romântico prega essa codependência emocional, né? O que é bem complicado e é difícil da gente desconstruir também. Dudu falou aqui que concorda com o Marcelo, que é romântico. Ai, gente, vocês são engraçados. Os casamentos antigamente eram um inferno, as mulheres eram silenciadas de todas as formas. Pois é, alguns eram bons, óbvio, né? Sempre vai ter exceção à regra. Agora, dizer que era totalmente maravilhoso e é totalmente péssimo agora é muita ilusão, é muito fora da realidade mesmo. É falta até de empatia por todas essas pessoas que sofreram tanto tempo nos relacionamentos e que não precisavam, né? A gente tá vendo agora que não precisa. E o Marcelo falou aqui, e o que você vai fazer com essa tal liberdade? Exatamente, é esse o lance aqui. Acho que hoje, inclusive, eu nem vou conseguir falar tudo, mas eu vou tentar dar uma puladinha aqui. Eu vou pular essa parte aqui da Elizabeth. Eu vou passar direto, eu vou passar também um pouco desse histórico e o que Foucault falou, dessas transformações, desde o século XVII até o século XX. Vamos passar para a atualidade? Aí outro dia, quem sabe, se vocês quiserem mais desse histórico, porque eu acho muito, muito importante a gente refletir por todos esses fatos históricos mesmo e esses estudos e essas reflexões filosóficas, sociológicas e tudo mais, para a gente se entender melhor as nossas escolhas, entender se a gente está fazendo escolhas alienadas ou se a gente realmente está fazendo com consciência, né? Que é legítimo, que você realmente quer aquilo para você. Então, eu vou passar para o sociólogo Anthony Giddens. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, gente. Ele é um sociólogo e ele fala das mudanças que vem acontecendo tanto no amor quanto no casamento e na sexualidade ao longo da modernidade. Então, que isso vai resultar em várias transformações radicais na nossa intimidade, na vida pessoal e assim por diante. Nesse processo é chamada, isso é muito importante, gente, revolução sexual e emancipação feminina. Obviamente que a pílula anticoncepcional foi um marco histórico extremamente importante que trouxe tanto a emancipação feminina quanto, oh meu Deus, sexo não precisa ser só para procriação, sentimos prazer também. E isso revolucionou também a parte de refletir prazer, refletir sexo, não só heterossexual, como homossexual, já que sexo não é só procriação, se trouxe de novo a noção de que sexo também pode ser prazer, sexo pode ser muitas coisas, muitos significados para cada pessoa. O sexo homossexual também
entrou na jogada com menos preconceito, porque já que não vai reproduzir mesmo, a mulher tá lá tomando anticoncepcional, não tá? Não é só pra reprodução, ainda tá trepando, não tá? Então, porque se não tivesse, não precisava nem de anticoncepcional, não é mesmo? E aí entra-se a questão do movimento LGBT, que na época, lógico, tinha outros nomes que evoluíram até hoje, LGBTQIA+. Essa história tá sincronizando com a formação da família monogâmica. Sim, o mito do amor romântico é totalmente esse... É que você chegou depois. Mas a gente falou nisso, que é a questão da família monogâmica. E na semana passada, com o histórico todo desse mito, eu também falei bastante disso. Que chega nessa caixinha da família tradicional e, né, essa questão de ter que ser... A gente vai falar disso agora também, de ser heterossexual, de ser monogâmico, de ter a exclusividade e tudo mais. Então vamos lá. Então, essa revolução sexual, porque antes a gente passou por séculos de repressão, de vários dispositivos controlando a nossa sexualidade e recriminando tanto medicamente quanto juridicamente, quanto moralmente, enfim, de várias maneiras para tolir a nossa sexualidade, veio a revolução sexual e a emancipação feminina. Então, isso foi fundamental nesse período. E aí o Anthony Giddens traz no livro dele, A Transformação da Intimidade, alguns conceitos. Então, essas mudanças têm como base a igualdade e os princípios democráticos. Então, a mulher começou a poder votar, a mulher começou a poder dizer que ela pode fazer sexo por prazer, ela não precisa reproduzir, né? Ela não precisa fazer sexo só pra fazer filho. Então, esses princípios da democracia trouxe-se também para os relacionamentos. Trazer esse ideal de igualdade, eu diria mais equidade do que igualdade. E aí, ele traz 3 categorias básicas nesse livro dele. O amor confluente, a sexualidade plástica e o relacionamento puro. Então, vamos lá. Eu sei que os termos podem ser um pouco... Principalmente esse último pode dar um estranhamento grande, mas calma lá, vem comigo. O amor confluente é mais real que o amor romântico. Opa, já melhorou, né? Porque ele tira a questão das identificações projetivas, das fantasias de completude. Não tem mais aquela idealização de um parceiro perfeito, né? De uma parceria perfeita. E sim... mais a realidade mesmo e pressupõe igualdade na relação, nas trocas afetivas e no envolvimento emocional. E também traz, nesse amor confluente, também traz a questão do erótico. Então, né, de novo, não era aquela obrigação da mulher satisfazer o marido, não era aquela coisa de sexo para reprodução. Então, o erótico, o prazer, tá na jogada de novo. E transforma a realização do prazer sexual recíproco. Então, de novo, não tá anulando um gênero ali. É para todo mundo que tá envolvido na coisa, não é mesmo? Nada mais justo. Então, esse prazer sexual recíproco é um elemento chave na manutenção ou dissolução do relacionamento. Então, se tem essa ideia de que tem que estar todo mundo feliz com esse relacionamento, senão ele não faz sentido. Desenvolve-se como um ideal em uma sociedade em que quase todos têm a oportunidade de se tornar sexualmente realizados. Ao contrário, então tem-se mais noção dessa oportunidade, dessa liberdade, desse poder de escolha. Então tá na jogada também. Então, né, se a pessoa quer se sentir sexualmente realizada, afetivamente realizada, tá tentando ali, não tá dando, ela tem a possibilidade de sair, ela não precisa ficar presa a vida inteira ali. Ao contrário do amor romântico, o amor confluente não é necessariamente monogâmico nem heterossexual, que é o que a gente estava falando antes. Agora vamos para a sexualidade plástica, que é uma sexualidade descentralizada, liberta das necessidades de reprodução, que era o que a gente já estava falando.
tem origem na tendência à redução da família, que isso começou lá no século XVIII, e aí mais tarde se desenvolveu mais ainda por causa da difusão da contracepção moderna, né, as pílulas e tudo mais, e das novas tecnologias reprodutivas, reprodução assistida e tudo mais. Muitas vezes essa troca não ocorre para ambos. Qual troca? Afetiva, sexual? Me dá mais detalhes aí para eu poder comentar melhor. A emergência da sexualidade plástica é fundamental para a emancipação implícita no relacionamento puro, assim como para reivindicação da mulher ao prazer sexual. Então, de novo, essa questão dos papéis de gênero e tudo mais é bem importante. E mais ainda, que no livro não traz, né? Mas mais ainda, a gente vê hoje em dia que gênero é uma construção social, esses papéis de gênero também, e que não é só binário, não é só homem e mulher. Então, né, homem e mulher cis, e não é só binário. Então, se tem essa noção ampliada hoje em dia que todo mundo, por ser humano, tem direito a prazer. Ah tá, tanto sexual quanto afetiva. Muitas vezes essa troca não ocorre para ambos. Exatamente, só que antigamente, né, se não tinha, dane-se. Era casamento, era pra vida toda e era isso. E se tinha muito preconceito quando começou a poder se divorciar, né? Nossa, mulher desquitada, era super discriminada. Tinha escolas que não aceitavam crianças com pais separados, era bem complicado. Então, novamente, né? Na minha época, porque antigamente nem sempre era bom. Então, lógico, sempre tem seus lados positivos, né? Em cada momento histórico a gente pode tirar certas lições. Então, a gente tá passando por um período meio perdido e tem vários pontos negativos, mas tem, ao meu ver, tem muito mais pontos positivos e que a gente pode trabalhar, pode aprender a lidar melhor com essa liberdade toda e com esse poder de escolha, do que continuar preso sem escolha, né? Principalmente abafando grupos específicos, o que se torna bem injusto e preconceituoso. Então, vamos agora para a parte que é o terceiro e último aspecto aí que Anthony Giddens traz. Relacionamento puro é centrado no compromisso, na confiança e na intimidade. Implica desenvolver uma história compartilhada, em que cada um deve proporcionar ao outro, por palavras e atos, algum tipo de garantia que o relacionamento deve ser mantido por um período indefinido. Então não é mais aquela coisa definido, é até que a morte nos separe. Então sabe-se que se quer ficar, né? Isso a gente tá falando de relacionamentos mais sérios, com mais compromisso e tudo mais, que a pessoa quer passar muito tempo com aquela pessoa, quer ser realmente um relacionamento a longo prazo, mas não necessariamente essa obrigatoriedade, essa coisa compulsória de ter que ser até morrer. E um relacionamento diferente da ideia de casamento como uma condição natural, né? De novo, antes era, todo mundo casa mesmo, é assim mesmo, todo mundo faz isso, todo mundo sente isso e é pra vida toda e é assim, pronto, e isso é natural. Não é uma construção social, cuja durabilidade pode ser assumida como certa, exceto em algumas circunstâncias extremas. Então, isso era no casamento antes, né? Uma característica do relacionamento puro é que ele pode ser terminado, mais ou menos à vontade, em qualquer época ou por qualquer um dos parceiros. O compromisso é necessário para que um relacionamento tenha a probabilidade de durar. Então, acho que isso é muito importante, porque se a gente vai muito pro amor líquido e descartável, a gente não tem esse compromisso e essa responsabilidade de querer fazer as coisas funcionarem para durar mais tempo. Lógico, se a pessoa não quer nunca ter um relacionamento, gente, que não tenha. Eu quero deixar bem claro aqui que isso, né, tô trazendo lições para quem quer relacionamentos e algumas das lições que a gente pode tirar para quem quer relacionamentos duradouros. A pessoa pode escolher nunca ter um relacionamento ou ter só relacionamentos de amizades coloridas ou de casual mesmo, só sexo casual.
a escolha de cada um faz o que quer da sua vida, do seu corpite e da sua vida. Que fique bem claro, né? Porque senão vão achar que eu tô aqui forçando as pessoas a casar de novo, mas que pode divorciar, não é bem assim. Então vamos lá, de novo, tem essa probabilidade de durar, mas não evita que qualquer um que se comprometa sem reservas corra o risco de sofrer muito no futuro, no caso de um relacionamento vir a dissolver-se. Então, coloca-se a consciência de que, por mais que se tenha a noção de que um dia pode terminar, a pessoa pode sofrer. Eu acho muito válido isso, eu acho super importante ele ter colocado esse aspecto, que por mais que a gente não tenha mais a obrigação de passar a vida toda e sabe que um dia pode terminar, por mais que a melhor escolha seja terminar, isso não isenta a gente de sofrer. O natural, o mais normal é que as pessoas vão realmente sofrer com esses términos, né? Uma parte... É como se fosse um luto, né? De parte da nossa identidade, parte da nossa história que a gente construiu. Então é compreensível esse sofrimento. Nesse tipo de relacionamento, o que conta é a própria relação e sua continuidade depende do nível de satisfação de cada uma das partes, que cada uma das partes pode extrair dela. Então, acho que ficou bem claro aqui, né? Essas questões de... E eu achei interessante esses vocabulários, digamos assim, que Giddens escolheu. O amor confluente, a sexualidade plástica e o relacionamento puro, para substituir esse mito do amor romântico. Se vocês discordarem, concordarem, podem colocar nos comentários e a gente, né, dialogar sobre isso. Eu até falei algumas partes aqui, até antes disso, que eu não concordo muito bem. E essa reflexão que é importante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu quero trazer para vocês ou se a gente encerra por aqui. Isso aqui a gente já falou de outra maneira. A amizade e o companheirismo se colocam como fundamentais nesses relacionamentos novos. A transformação da intimidade passa sempre necessariamente por essa análise de gênero. Então, uma das questões bem importantes é que antes sofria mais a mulher também, né? A mulher que tinha muito mais esse desejo de ter este relacionamento e de casar e de ser a mocinha salva pelo matrimônio, digamos assim, né? Tanto nas historinhas, nos contos de fadas, quanto no ideal mesmo. E a gente também não pode achar que isso é desconstruído muito fácil. Eu acho que as novas gerações que já estão nascendo e escutando novas histórias, né? Que tem outros ideais que fazem com que a mulher desenvolva as suas capacidades, os seus talentos, a sua independência e tudo mais, vai ser mais fácil para essas mulheres se desprenderem desse mito do amor romântico do que nós que já passamos por contos de fadas que eram baseados no mito do amor romântico, filmes baseados no mito do amor romântico e tudo mais, e que até hoje tem muito disso. Uma coisa bem interessante que é da gente refletir é que estavam vindo esses filmes novos com temáticas diferentes, até de bichinhos ou de mulheres mais autônomas e tudo mais. Eu gosto muito dessa questão de autônoma e não independente. O ser humano é um ser social e então ser independente é meio complicado, porque mesmo que você seja chefe de você mesmo e trabalhe, né, tudo mais, você vai depender do cliente te pagar. Então, de alguma maneira, a gente vai depender um do outro, né? Nós vivemos em conjunto, em sociedade e tudo mais. Mas ser autônomo, tanto emocionalmente quanto em outros aspectos, que é legal e importante. E aí, esses contos de fadas e essas histórias infantis estão trazendo essas temáticas diferentes de mulheres mais independentes ou de animais, que aí foge desse lance de papéis e romantismo e tudo mais. Mas, quando veio o filme, né, de novo, da Bela e a Fera, nossa,
deu um boom, vendeu um monte. Então, assim, esse ideal romântico ainda é muito buscado de uma certa maneira. E se ele foi perpetuado e repetido, lógico, com várias modificações, mas tá aí se repetindo por centenas e centenas de anos, é porque tem alguma razão de identificação em várias dessas histórias. Então, é muito difícil a gente totalmente se desconstruir para construir alguma outra coisa. E eu acho que a reflexão mais importante que eu quero trazer é justamente essa. A gente tá com essa dificuldade de achar o que é esse novo. Porque a gente não adianta só desconstruir, a gente precisa construir algo melhor no lugar. Deixa eu ver aqui. Ai, tá com um errinho aqui tá embaralhando as letras. Se tirar o mito do amor romântico, não sobra uma animação da Disney. Pois é, agora tem tido mais, né? Tem tido outras histórias, inclusive da Disney, mas as mais antigas, tipo, na época da minha infância, só tinha com mito do amor romântico. E a maioria dos filmes de Hollywood e tudo mais também. Então, gente, por hoje do livro é só, porque ele tem muitas coisas legais. Eu acho que se vocês pedirem, quiserem, ou se me der vontade, eu posso trazer de novo e falar mais sobre outras partes daqui históricas que eu acho que é bem legal da gente trazer. E também da gente repensar algumas dessas relações novas, digamos assim, algumas dessas tendências, né, de novas maneiras, novas formas de amar. Como que a gente está lidando com isso? Quais são as problemáticas de cada uma dessas escolhas? Quais são as dificuldades, os desafios? E quais são as vantagens? E aí a gente vai ver em cada fase da vida o que é que se encaixa melhor pra gente. Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, mais alguma colaboração, interação, experiência, curiosidade? Adorei a participação de vocês hoje, que foi bastante semana passada também. Achei ótimo, adoro conversar assim. Eu acho que a magia da live é isso, né? Se for só pra fazer o vídeo sozinha, eu venho e gravo e ponho aqui no YouTube e tudo mais, que é mais fácil. Mas eu gosto dessa interação. Inclusive, se vocês quiserem vídeos curtinhos, gravados, eu tô pensando em fazer. Se vocês acham que é uma boa, me falem também. E relembrando, domingo agora é o último encontro do Conversando, que é um projeto de 4 profissionais, me incluindo nessa. E para se inscrever, o link da bio. Avião. Então o link tá na bio para você se inscrever. Só tem 20 vagas por encontro. Domingo de 19 horas às 20h30. R$20 por pessoa. Então é um preço super acessível. Para quem participa, a gente também tem um grupo exclusivo do Telegram. Que mais? E para quem quiser os meus atendimentos customizados, tanto individuais quanto para mais pessoas, é só me contatar pelo PV, de preferência pelo Instagram. Lá no link da bio vocês também acham todas as minhas redes e também o podcast que eu participei. Deixa eu ver aqui os comentários. Com certeza muitas formas novas estão surgindo, mas a romântica ainda é a mais gostosa, emocionante e vibrante. Para algumas pessoas sim, para algumas pessoas não. E é que você não chegou bem no finalzinho. Mas eu falei que o mito do amor romântico é uma coisa, ser romântico e romântica é outra. A gente não tá abafando o romance, a gente quer viver as paixões e quer de uma forma mais madura, sem precisar ter essa noção de que mesmo depois que a paixão passar, o amor vai fazer a gente ser uma coisa só, que a gente não vai ter individualidade, que vai oprimir principalmente as mulheres nisso, que tem a obrigatoriedade de ser heterossexual, monogâmico, uma série de coisas, né? Lembrando que é sofrimento, todas as coisas que a gente trabalhou na semana passada, sofrimento, mudar a pessoa, que o amor cura tudo e que tudo perdoa, que ciúmes é prova de amor, todas aquelas quinquilharia que não servem pra nada. Então, mesmo que você esteja num amor, né, num relacionamento
hétero e monogâmico, você pode se desprender dessas mentiras e desses sofrimentos que trazem essas crenças do mito do amor romântico. Isso não quer dizer que você não vá ser apaixonada, que você não vai fazer atos românticos, que você não vai curtir uma música, uma dança juntinhos, que vocês não vão fazer esses atos românticos. São coisas bem distintas, né? É porque o nome talvez confunda. Ah, maravilhosa. Obrigada. Gente, é isso. Então, me contatem para fazer os seus atendimentos. A Carol falou aqui, faz Reels, Lari. Eu adoro. Eu fiz um Reel só, que foi bem bonitinho, que eu gostei. Que era mais numa arte erótica. E tem lá nos meus destaques. Eu preciso fazer mais. Eu preciso encarar isso daí, porque é um desafio pra mim, mas que eu vou encarar aos pouquinhos. Então é isso, minha gente. Meu povo sexy, muito obrigada pela participação. Se gostaram, deem feedback, deem coraçãozinho, compartilhem, comentem, ajudem a espalhar o conhecimento e o amor. E ajuda pra tanta gente, né? Que de sofrimento a gente tá cheio, então tudo que puder ajudar a gente a diminuir essa sofrência, a gente tá topando, a gente tá aceitando. Então é isso, meu povo. Povo sexy, até a próxima. Tchau, tchau.